Olá, eu sou Rodrigo Oliveira, é um prazer estar aqui com vocês no Confísio, o maior congresso online da fisioterapia. E este ano nós vamos falar sobre as alterações no cotovelo do atleta, para que a gente possa discutir as estratégias atuais para a tomada de decisão clínica e também as perspectivas futuras. Atualmente, eu tenho exercido minhas funções na Universidade Federal do Ceará, onde lá, além de ser professor, eu tenho participado e liderado um grupo de pesquisa que é voltado para linhas de pesquisas em tendão e alterações nos tendões, e também tem um pilar clínico que é um ambulatório de fisioterapia esportiva da Liga de Fisioterapia Esportiva da Universidade. Nesse ambulatório nós temos recebido uma demanda de diversas modalidades esportivas, desde atletas recreacionais, universitários, até atletas de alto rendimento. Lá nós podemos confirmar o que foi descrito este ano num estudo sueco, onde existe uma alta incidência de lesões relacionadas ao esporte no ano. Então esse estudo, por exemplo, na Suécia, traz que aproximadamente existem 12 mil lesões por ano, né, lesões de graves a moderadas, somente em atletas. E o interessante é que lá, obviamente, por uma questão cultural, a maioria dessas lesões estão relacionadas ao futebol, ao hóquei no gelo e ao handball, né? O handball que tem tido a segunda maior taxa de incidência do estudo, né? Perdendo só para esportes com motocicleta. Então, chegamos a ter, em média, 63, 64 atletas lesionados a cada 1.000 praticantes. Então, e quase um pouco mais de 6 por 1.000 ficam com incapacidades severas, que impedem inclusive de retornar ao esporte, né? Então observamos que um esporte do membro superior tem uma alta demanda, uma alta incidência de lesão. E outro dado interessante é que a maioria dessas lesões ocorrem em atletas jovens, né, com menor de 25 anos de idade. Quando a gente vai observar especificamente o cotovelo, a gente vê que é uma articulação pouco acometida, né, diferente de joelho, de ombro, né, ou de uma região lombar. Ela tem uma menor prevalência, menor incidência, que atinge em torno de no máximo 3% da população geral. Contudo, quando a gente consegue observar pormenorizadamente alguns esportes específicos, tais como handball, esporte de arremesso, de lançamento, né, natação, dentre outros esportes que têm atividades acima da cabeça, essa prevalência, essa incidência de lesão, ela aumenta significativamente, né? Um dado interessante é que 25% dos atletas jovens de 9 a 12 anos que arremessam, que são pitchers, né, no beisebol nos Estados Unidos, sentem dor no cotovelo, ou seja, 1 a cada 4 atletas entre 9 e 12 anos de idade já reportam dor no cotovelo. No Brasil nós temos também, talvez o esporte com maior acometimento seria o tênis, onde alguns estudos chegam a falar em 40% dos atletas que têm dor na região lateral do cotovelo, né? E outro dado interessante é que o volume de treino, a quantidade de horas praticadas por dia influencia drasticamente. E outro fator interessante seria a idade. Agora, para cotovelo, atletas mais velhos seriam mais acometidos. Frequentemente, quando nós falamos de condições ao esporte, condições músculo-esqueléticas, nós infelizmente estamos focados nas condições de saúde, nas doenças, lesões do ligamento, neuropatia, injúria do flexo pronador, tendinopatia, né, fratura por estresse, osteocondrite. No entanto, o objeto de trabalho e estudo do fisioterapeuta é mais voltado para desfechos de funcionalidade. Então, alerto que a condição de saúde é um diagnóstico muitas vezes clínico, médico, e que não agrega fortemente a minha tomada de decisão, a sua tomada de decisão como fisioterapeuta. Então nós temos que ter
um olhar mais específico para a condição funcional do nosso atleta, né? Tentar entender o porquê que ele tem uma tendinopatia lateral do cotovelo, né? Porque uma vez que, se eu intervir somente nesta condição, diretamente no fator consequência, provavelmente eu vou fracassar, né? Meu tratamento vai ser efêmero, vai ser fracassado. Então, o fisioterapeuta ele tem que tentar analisar, tentar observar, né, os fatores causais, né? O que causaria uma lesão no cotovelo? Por que meu paciente tem uma síndrome de sobrecarga de válvula em extensão, por exemplo? Então, quando a gente vai observar a demanda de cada modalidade, é importante que a gente conheça o gestual do atleta. Então, aqui, olha essa imagem lindíssima numa vista onde o nosso atleta ele usa uma mecânica para potencializar o seu lançamento, né? Então, muitas vezes essa demanda da modalidade ela supera a capacidade funcional de suportar aquela função, né? Isso com certeza pode gerar agravos, pode levar à lesão. Recentemente, um grupo brasileiro com pesquisadores canadenses começaram a desenvolver uma teoria do sistema de complexidade para injúrias, né? Um novo conceito, uma nova narrativa, né? Liderado aqui pela doutora Natália Bittencourt, membro do nosso grupo de tendinopatia, junto com a doutora Luciana Demichelis e outros grandes pesquisadores, onde a gente consegue perceber nessa web, nessa rede, a interação de fatores de risco que levam à condição. É interessante a gente observar esse modelo, se aprofundar nesse modelo, porque a gente pode observar o seguinte: às vezes o meu paciente ele tem um fator de risco, mas ele não tem a lesão, ele não vai desenvolver a lesão. É porque às vezes aquele único fator de risco ele não é suficiente para que o paciente tenha a lesão. Então, nosso paciente que chega a ter lesão, normalmente ele tem combinações de fatores, né? E além dessa combinação de fatores, uma demanda, uma exigência alta, né? Como foi a foto que nós mostramos anteriormente. Então, se aquele atleta ele tem diversos fatores que o predispõem à lesão, né? Que diminuem a capacidade dele, e ele tem uma demanda de treinamento, de volume, de carga, de competições altas, ele é um potencial atleta a se lesionar, ok? Então nós precisamos entender um pouco, não mais de uma forma linear, retilínea, os fatores de intrínseco e extrínseco, e sim agora como eles interagem, né, num sistema mais racional que seria de demanda e capacidade. Então nós vamos tentar discutir isso um pouco para lesões no cotovelo. Ainda carece de estudos de prospectivo de coorte, como nós temos esse aqui, publicado recentemente, né, 7 de setembro deste ano, onde os autores trazem para a gente alguns fatores de risco para desenvolver lesão no cotovelo. Então observe, praticar esporte com gesto acima da cabeça é um fator importante. O atleta ter ou sofrer com discinese da escápula, ter déficit da rotação interna do ombro, apresentar cifose, hipercifose torácica, né? Além de ter, obviamente, déficit na extensão do cotovelo e ter uma demanda muito alta, ou seja, para arremessadores arremessar mais de 100 vezes por dia. E ainda tem a questão da instabilidade pélvica, né? Instabilidade do quadril, instabilidade lombopélvica, que pode ser vista no Single Leg Stand Balance, que é um teste de ficar num pé só, ok? Mas observe que eu grifei, está em negrito, 4 desses fatores: gesto acima da cabeça, discinese escapular, o déficit de rotação interna, que é o GIRD, e a cifose torácica, tendo em vista que outros estudos apontam que esses fatores são fatores mais fortes, mais frequentes, vistos em outras literaturas. E aí nós vamos discuti-los um pouco, né? O gesto acima da cabeça,
né, o arremesso, o ataque, é um movimento de alta demanda que normalmente não é natural, a gente consegue observar aí na imagem do atleta no pitcher, né, e normalmente ela excede limites fisiológicos do cotovelo, né. Existe uma teoria muito bem descrita, que foi publicada em 94 por Kibler, a teoria da cadeia cinética, onde o movimento, assim como no boxe, num golpe do boxe, né? Mas aqui no caso, especificamente no serviço do tênis, então, para o indivíduo impor velocidade no saque, no serviço, ele precisa acumular energia, né? Que ela vem de uma força direcionada das pernas em relação à raquete, em direção ao punho, como na imagem, e existe um sistema linkado que podem contribuir com essa energia final. O que nos chama a atenção é que 54% dessa força reacional ela está nas pernas, quadril, tronco e costas, né? Então, assim, 54% da potência, da força reacional que se leva ao golpear uma bola acima da cabeça, ou arremessar uma bola acima da cabeça, talvez a gente pode extrapolar isso para outros esportes, ela está entre pernas, quadris, tronco e lombar, né? Enquanto nós temos apenas 21% de ombro, 15% no cotovelo e 10% no punho. A força, a potência, ela está até o ombro. Do ombro para frente, principalmente o cotovelo, são articulações que vão direcionar o gesto, né? Eles não têm como função gerar potência, né, para o gestual, mas sim de direcionamento. Então, se por algum motivo esse sistema linkado ele é quebrado, né, a gente pode ter uma sobrecarga na região do cotovelo ou do punho, por exemplo, né? Esse fenômeno ele chama fenômeno catch-up, que seria, num português traduzido aqui ao pé da letra, seria correr atrás do prejuízo, né? Então você tem um sistema reacionário, né? De acúmulo de energia, que ele vem se acumulando e por algum motivo, dor ou uma falha excêntrica de algum músculo na região da escápula, provavelmente o serrátil anterior, dentre outras coisas, esse sistema ele é quebrado, né? E aí você perde potência no gesto, e aí sim, cotovelo e punho, provavelmente eles vão ter que se compensar, né? Correr atrás dessa redução de potência, e aí certamente os riscos de ter lesão aumentariam significativamente. Nós estamos falando do tênis, mas a gente pode observar essa imagem aqui no vôlei de praia, que é algo bem similar, né? O gesto, o acúmulo energético, ela começa muito antes do ataque na bola, né? Então, o atleta na imagem, uma imagem lindíssima, né? A gente consegue perceber que ela precisa fazer um movimento de agachamento para ter um bom salto, depois ela usa toda a cadeia anterior dela com uma rotação externa de ombro para poder atacar a bola com a maior potência possível. Dentro desses fatores causais, além de ser arremessador acima da cabeça, de utilizar o gesto acima da cabeça, nós temos outros 3 potentes fatores que poderiam causar lesões no cotovelo, poderiam diminuir a capacidade do indivíduo e aí ele fica predisposto à lesão. Nós temos a escápula, né? Uma discinese escapular, que é um dos primeiros fatores que nós vamos discutir. A escápula todo mundo já está habituado a ela precisa garantir uma congruência articular, ela tem uma ótima relação glenumeral, mas ela provavelmente é uma das principais causas dessa quebra, dessa cadeia cinética, né? Muito comum nossos atletas terem discinese escapular, porque a discinese escapular ela não depende só de força, ela depende de ativação de músculos estabilizadores, fixadores, né? Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos a essa imagem, a esse vídeo desse atleta, um nadador, onde ele apresenta uma discinese escapular interessante, importante, né? Olha
a discinese bem vista para a gente. Agora em câmera lenta, em slow motion, observem por favor o cotovelo esquerdo desse atleta, né, ao descer. Então nós vamos começar a observar que existe também uma instabilidade no cotovelo, olha, e também tem uma compensação na região cervical junto com a escápula. Então, é um caso clássico de um paciente que tem uma alteração na discinese escapular, né, tem uma condição funcional alterada. Isso pode ser um dos fatores causais. Como ele é nadador, o gesto acima da cabeça, nós já teríamos dois fatores que, somados, dois fatores fortes, poderiam diminuir a capacidade desse atleta potencializado. Se a gente observar agora a discinese escapular, né, aqui evidentemente na imagem, nós poderíamos classificar, de acordo com Kibler, em 4, né, sendo o 4º grau com uma escápula normal, né, o Kibler 1 seria uma proeminência na parte ínfero-medial da escápula, ela é muito evidente na posição de armar, né, quando o indivíduo levanta a mão, como está aqui na posição A, aqui. Tem uma relação com a cadeia anterior, com a redução da flexibilidade de peitorais menor e maior. Então, um paciente que tem o Kibler 1, a gente precisa avaliar também a questão do peitoral maior e menor. Tem uma relação interessante com a redução da ativação ou fraqueza do trapézio inferior e também do serrátil anterior, né? São dois músculos que têm uma função muito importante, né? E isso pode levar à dor, principalmente durante a rotação externa, né, da glenumeral. E lembrando que a dor também é outro fator que pode desencadear o efeito catch-up, e isso levaria à sobrecarga do cotovelo. O Kibler 2 seria uma proeminência mais na borda medial da escápula, tem uma relação com a redução da ativação por fadiga dos estabilizadores, principalmente trapézio, fibras médias e o romboide. Essa condição é uma condição ruim para a articulação glenumeral, porque ela faz uma hiperangulação da cabeça, como na imagem aqui, na cabeça do húmero, né? Pode gerar instabilidade anterior, e aí novamente, se você tem alguma alteração no nível de ombro, como é um sistema em cadeia, o cotovelo ele vai ser sobrecarregado. E aí, por fim, o Kibler 3, né? Normalmente ele está mais associado a lesões do ombro, tem uma relação, como nós vimos na imagem, com a região cervical, tem o elevador da escápula. Se palpar o ângulo superior da escápula, é um ponto de tensão crônica, com muita dor, tem a ver com a anteriorização da cabeça, né? Então, está muito relacionado a lesões no ombro. E a grande observação que eu faço já nesse momento aqui, que as suas alterações escápulo-torácicas, frente a alterações de ombro e que, consequentemente, vão sobrecarregar a região de cotovelo, é que se você tem uma fragilidade no sistema em cadeia, onde uma grande articulação como o ombro, ela é sobrecarregada, ela tem redução de sua função, ela começa a exercer compensações para a região de cotovelo. Então, ao longo da aula, nós vamos cada vez mais perceber que o cotovelo ele acaba sendo uma articulação que a gente brinca chamando ela de bobo da corte, né? Ela faz o que o cotovelo, o que o ombro manda. O cotovelo ele obedece o ombro, né? Então, ela acaba sofrendo influências tanto proximais quanto distais, ou seja, tanto do ombro quanto do punho. Num paralelo, poderia ser um comparativo com o joelho, a articulação fêmuro-patelar, que acaba resolvendo também responder a gestos do quadril e a do tornozelo, com influências proximais e distais. E aí eu reforço, né, dentro desse sistema de cadeia cinética, se a gente tem qualquer alteração nesse padrão, a articulação do cotovelo, que ela deveria direcionar o gesto, né, a bola no arremesso no handball, direcionar um saque no serviço do tênis, ela vai acabar tendo que gerar mais potência. Então, ela pode ser sobrecarregada.
Outro fator causal de alterações a nível de cotovelo é o GIRD. O GIRD ele significa déficit da rotação interna do ombro, né? Então, frequentemente, como a imagem do atleta está mostrando, os atletas acabam exercendo uma rotação externa muito grande, né, no seu gestual, principalmente no braço de ataque, no braço de arremesso, no braço da raquete, e por executar essa rotação externa frequentemente, a cápsula anteriormente ela acaba se deformando, existe um consenso excêntrico do músculo infraespinhoso, que vai permitindo até certo ponto essa condição. A cápsula ela vai se distender, no entanto, quando ele ganha a rotação externa, ele acaba ficando com déficit de rotação interna. A princípio, parece ser uma adaptação fisiológica, né, do esporte, né? Provavelmente sim, mas não pode ter redução do arco total. Então, observe na imagem aqui com o numeral, onde nós temos o atleta à esquerda deitado aqui no canto inferior, com 110 graus para a rotação externa, mas com 70 para a rotação interna. E a adaptação fisiológica, que seria ele aqui, ó, com uma rotação externa de 135, mas com uma rotação interna de 45, e ele continua tendo um arco igual ao anterior, né? Ou a gente leva em consideração o braço de não arremesso. Então, na primeira condição, nós temos 180 graus, na segunda condição, 180 graus também. Entretanto, quando a gente tem redução de 5 graus no arco total, ou seja, ele faz 180 num braço e 175 no outro, ou chega a ter um déficit igual ou maior do que 25 graus na rotação interna, esses são fatores de risco para lesões de cotovelo e para lesões de ombro, né? Então, é uma condição muito relevante, principalmente para atletas pitchers do beisebol, mas a gente tem observado isso em atletas de handball, né, em atletas de atletismo que precisam fazer lançamentos e arremessos. Nessa condição, se isso ficar se repetindo, o músculo infraespinhoso que ele faz esse suporte excêntrico, por tantas vezes ele exercer essa rotação externa na posição de abdução, então o paciente fica em abdução com rotação externa, frequentemente ele acaba tendo uma frouxidão excêntrica, né? E aí toda a sobrecarga passa a ser da cápsula articular. Esse efeito que a cápsula ela vai ficar mais frágil, né? Mais instável, chama-se de efeito Kahn, né? Então, isso é indesejado, porque, novamente, se eu tenho uma articulação do ombro instável, dolorosa, com redução do movimento, isso vai sobrecarregar a articulação do cotovelo, porque ela vai ter que exercer funções de potência, desempenhar mobilidades que o ombro não tem conseguido executar. Tá ok? Faço novamente um paralelo ao quadril e ao joelho. E, por último, e não menos importante no fator de risco, seria a hipercifose. Então, frequentemente nós temos observado atletas que têm seu gestual à frente, nadadores, atletas de handball novamente, e que têm uma postura de hipercifose, mas que precisam executar a elevação do ombro acima da cabeça. Eu lhe peço o seguinte: faça uma posição cifótica e eleve o seu braço. Observe a dificuldade de executar esse movimento, né? Agora, hipercorrija e faça novamente. Ele pode levantar o seu braço, né? Você vai observar que a hipercifose ela é uma condição limitante para o ombro. E frequentemente nós temos atendido atletas com uma condição de cifose torácica, atletas mais altos, com uma postura que desfavorece a mobilidade do ombro e que isso tem sido um fator desencadeador de lesões na região do cotovelo também. É importante a gente observar esse vídeo frente a condições na região torácica frente a cotovelo e ombro. Então aqui a gente consegue observar a mobilidade glenomeral, escápula torácica, mas quando o braço está acima de 90 graus, né,
próximo à cabeça, observem que nós precisamos ter mobilidade torácica, que isso normalmente não vem acontecendo. E fato é que atletas com queixa no cotovelo, precisamos avaliar e tratar fatores causais. Eu iniciei minha aula falando isso para você, que se a gente focar na doença, na tendinopatia, na epicondilite, nós não vamos ter sucesso. Então, quanto mais a gente estuda cotovelo, às vezes menos a gente toca no cotovelo, porque os fatores causais, frequentemente, eles estão mais proximais. Eles estão relacionados ao tórax, estão relacionados à escápula, estão relacionados à cápsula articular da glenumeral, né? Esses são 3 fatores que a literatura nos tem discutido fortemente com a gente. Obviamente, nós não vamos deixar de tratar a dor no cotovelo, não vamos deixar de tratar uma possível fratura da cabeça do rádio por estresse, né? Vamos utilizar recursos para reduzir edema, dor, mas para o paciente ele ter cura, para que ele tenha função, nós precisamos, e principalmente não tenha uma recidiva, nós precisamos intervir em fatores causais. Algumas estratégias que nós temos utilizado aqui no ambulatório, né, são, tanto para prevenção quanto para intervenção, para a discinese de escápula, os exercícios, a série de Blackburns, né, são 6 exercícios onde o paciente ele começa trabalhando com amplitudes abaixo do nível da cabeça, e aí ele vai progressivamente, na sequência que o paciente ele conseguir executar, né? E essa série ela tem como objetivo maior ativação do trapézio de fibras inferiores com menor ativação do trapézio de fibras superiores. Então são tarefas muito interessantes para que a gente possa estabilizar a escápula. Obviamente, a gente também tem utilizado outras tarefas, sobretudo para ativação do serrátil anterior, tarefas onde ele possa empurrar, né, ficar de 4 apoios com uma postura adequada, e a gente trabalha exercícios que potencialize a estabilização. Se a tarefa a ser desenvolvida, né, a ser praticada, ela tem como objetivo ativação, é importante que você eduque o paciente, explique para ele onde é o músculo, mostre vídeo, mostre foto, conscientize que ele tem essa musculatura. O atleta ele precisa estar concentrado para fazer essas ativações, né? Ele precisa, às vezes, ver alguém fazendo o exercício ou a tarefa. Muitas vezes ele precisa se ver fazendo, né? E na evolução, adicione tarefas duplas, né? Coloque outras funções associadas. Pode ser... inclusive, você pode trabalhar com outros segmentos, você pode utilizar elásticos, né? Terabands, né? Mas associe outras funções para que ele comece a assegurar que a escápula ela vai se estabilizar, né? Mesmo que ele precise mobilizar um tronco, precise mobilizar um quadril, tá ok? Mas aquela escápula ela vai estar estável dentro de uma tarefa mais próxima da modalidade esportiva dele. Para uma condição de melhorar o GIRD, a literatura tem nos reforçado, né? Já vinham sendo discutido isso já há algum tempo, mas agora um artigo publicado 10 de outubro deste ano, falando de tarefas de alongamento slippers, né? Que seriam tarefas que acelerariam a recuperação da rotação. Aqui em atletas de beisebol, né? Mas isso pode ser aplicado para outras modalidades sem problema. Então aqui na primeira imagem, nós temos o atleta fazendo o exercício de slipper. Normalmente o atleta fica em torno de 5 minutos nessa posição, e na outra imagem cruzar o braço à frente também durante 5 minutos. São estratégias para a gente devolver a harmonia na região de cápsula, principalmente na glenumeral. Exercícios, eu sou favorável a exercícios de baixa amplitude com ativação, né? E aí nós vamos trabalhando de menor amplitude para maior amplitude até a gente chegar na abdução, com diferença de velocidade,
né, diferentes cargas. Então, são estratégias que nós utilizamos normalmente para acionar a articulação glenomeral, os rotadores, o manguito rotador, mas tem uma condição muito importante que seria a posição do punho, e seria uma ótima oportunidade de também já iniciar um tratamento com contrações isométricas para o cotovelo, né, dentro dessas tarefas. Nós vamos observar que as contrações isométricas, para algumas condições do cotovelo, elas são positivas. E aí, exercícios de estabilidade em diferentes posições, né, onde a gente possa ter maior estabilidade da região glenomeral, da escápula torácica, mas também do cotovelo, né, em posições de cadeia cinética fechada, e progredindo para a cadeia cinética aberta. Para a cifose torácica, existem alguns ensaios ou protocolos, né, que trazem algumas propostas. Recentemente foi publicado um ensaio clínico que comparou terapia manual versus exercícios posturais, né? Ambos tiveram bons resultados, então aqui no nosso ambulatório nós associamos esses conceitos, utilizamos técnicas de terapia manual, mas não deixamos de utilizar a cinesioterapia, né? E dentre algumas propostas estão aqui o exercício do arco, né? A primeira imagem da paciente deitada na grama, o pointer dog, o Superman em posição de W, seria uma variação do Superman. São tarefas interessantes onde a gente possa gerar estabilidade do tórax, mas também gerar um pouco de mobilidade, a gente possa gerar correção postural dessa cifose torácica. Para que a gente não fique só discutindo fatores causais, então a gente precisa também talvez aprofundar um pouco algumas condições, né? Tendo em vista que uma vez que eu corrijo os fatores causais, essas condições elas vão ser amenizadas, mas frequentemente elas podem perpetuar, elas podem continuar. Então, eu escolhi a tendinopatia lateral do cotovelo, também conhecida como epicondilite ou tendinopatia de tenista, né? Tem o cotovelo de tenista, mas ela também acomete diversas populações, como por exemplo pintores, mecânicos, chega a atingir até 40% dessa população ativa que tem trabalho exercido fortemente com o membro superior. Alguns dados relatam que metade dos tenistas em alguma fase da sua vida vai reclamar de dor na região lateral do cotovelo, e a tendinopatia do cotovelo ela é a terceira mais prevalente e talvez a mais prevalente na idade entre 35 e 60 anos. Então, um fator, né, de redução de capacidade para a tendinopatia lateral do cotovelo é a idade, então um fator importante a ser observado. Para avaliação das condições do cotovelo, não somente da tendinopatia, nós temos um questionário que está sendo validado aqui no nosso grupo, né, ele está sendo validado para tenistas, esportes com raquete, mas também estamos validando para público em geral, ok? Então, é um questionário de duas subescalas, seriam dois domínios, um primeiro com 5 questões para dor e depois 10 questões para condição de função. Então, ele avalia dor e função, é uma escala auto-relatada, fácil de aplicar, e que ela seria específica para cotovelo, que hoje nós temos poucos instrumentos de medida deste nível para a articulação do cotovelo. Mas na ausência do PRIT, nós podemos utilizar o DASH, ou o Quick DASH, que é um instrumento para avaliação do membro superior, que atende, obviamente, o cotovelo. Mas especificamente para o cotovelo, o PRIT é uma boa pedida. Teste de confirmação da condição é a palpação, né? A palpação com resistência é também um fator interessante, onde se o indivíduo ele sente dor à palpação, mas ao resistir ao movimento de extensão do punho ou extensão do terceiro dedo, a dor aumentar, então são fatores de confirmação diagnóstico, né? E para tratamento dessa condição, nós temos vários ensaios clínicos, né,
que 2 autores fizeram uma revisão sistemática e trouxeram aqui uma malha dessas interações entre os grupos, onde nós temos ondas de choque, condutas com exercício, acupuntura, laser, ultrassom, órtese e bandagens, tratamentos multimodais que misturam essas modalidades, terapia manual, né? E o maior grupo aqui seria o placebo controle, né? Porque ele se relaciona ali com várias outras modalidades. Fazendo aqui uma rápida tour sobre essas modalidades, né? Então a gente observa que a terapia manual ela tem eficiência no desfecho para dor imediata, ou seja, fazer técnicas de terapia manual reduz dor, principalmente na região cérvico-torácica. Então, mobilizar, manipular a região cérvico-torácica reduz dor imediatamente na região do cotovelo. Olha a interação que interessante, né? São técnicas não específicas, mas com um bom desfecho. As órteses apresentam melhora de dor e função entre 1 a 3 meses, aliás, de 4 a 12 meses, né, no follow-up. Então, assim, as órteses podem ser utilizadas para dor e função a longo prazo, mas os tapings parecem não ter melhoras clínicas quando comparado ao placebo, né? Principalmente o kinesiotape, que nós temos já algumas revisões, alguns estudos mostrando que ele não tem contribuição para as condições musculoesqueléticas. Técnicas de acupuntura e dry needle têm resultados conflitantes, né? Mas ainda esses resultados são melhores do que o placebo e do que o ultrassom para o desfecho dor. O laser, nós temos já inclusive revisões sistemáticas que mostram que a aplicação de laser a 904 com doses até 7 joules melhora o desfecho dor, principalmente quando comparado a nada, comparado ao placebo. Mas quando se utiliza intensidades menores, não tem diferenças quanto placebo e ultrassom. O ultrassom, para tendinopatia de uma forma geral, e para cá não é diferente, não demonstra mudança significativa para dor e função, quando comparado ao placebo, ou seja, o ultrassom terapêutico não tem uma boa eficácia para o tratamento da tendinopatia lateral do cotovelo. Ondas de choque também não tem obtido sucesso para o tratamento dessa condição. Então observem que é uma condição que nem todas as terapias que estamos habituados funcionam. E a onda de choque, o critério normalmente a ser utilizado é tratamento de 6 meses. Que não teve sucesso, aí sim nós vamos pensar em ondas de choque, talvez em PRP, mas o PRP no Brasil está numa condição de apenas para estudos experimentais, né? Ele está proibido para uso clínico no Brasil há mais de um ano. Programas multimodais é o que mais nos aproxima da realidade, né? Então a gente mostra que técnicas, por exemplo, do Mulligan, o MWM, têm efeitos a curto prazo, né? São superiores a corticoide, né? E interessante que dentro desses processos multimodais, a massagem transversa profunda, ela não é eficaz, né? Ela chega a piorar o desfecho dor. O objetivo que ela cumpre realmente é de gerar uma condição inflamatória. Então isso não tem sido recomendado pelos pesquisadores e a gente não tem utilizado mais a massagem transversa profunda para a região do cotovelo. Tem uma proposta de prognóstico contínuo, onde nós temos um paciente com dor menor que 3 meses, né, tem um bom prognóstico, com um PRIT, que é uma escala onde quanto maior, pior, né, então aqui ele tem notas de 54 ou inferior, né, então esse paciente ele tem que ser educado, explicado o que é a condição dele, ele tem que fazer manejo de carga, reorganizar, no caso do atleta, por exemplo, se for tenista, a raquete, né, o grip da raquete, e observar outras questões relacionadas. Não se aconselha para esse paciente nenhum tipo de injeção, né, principalmente no local. Se esse paciente não melhorar, e aí sim ele tem que adicionar tratamento de 8 semanas com exercício, né? E aí,
Para membro inferior, para o patelar, para o calcâneo, né, se usou muito o treinamento excêntrico. Então, o treinamento excêntrico também ele não tem sozinho uma boa efetividade para epicondilite, para a tendinopatia lateral do cotovelo. Vamos discutir isso um pouco mais à frente. Então, se recomenda aqui o Mulligan para manejo da dor, né, mas não se recomenda massagem transversa profunda, massagem de fricção, não se recomenda ultrassom terapêuticos e nem se recomenda as ondas de choque. Se o paciente não melhorar em 12 semanas, é preciso reavaliar, fazer outros testes como exame de imagem. Na condição da prescrição do exercício, né, uma modalidade muito importante para o tratamento das condições do cotovelo, a Ebony Rio, liderada pela Jill Cook, vem desde 2015 trazendo propostas de redução de dor com contração isométrica. Né? Elas discutem alguns artigos, confesso, esses artigos ainda são frágeis, com amostras pequenas, né? Não geraram ainda nenhum ensaio clínico, mas são grandes pesquisadores, né? Como o Purdue, o Gaidon, o Mosley, a Ebony Rio, a Jill Cook, entre outros, né? Num paper só, então isso tem um certo peso, né? Para perspectivas de futuro, né? A isometria parece ser promissora. Então, nesse artigo, eles observam que existe uma descorticalização do efeito dor, né? Então, da condição dolorosa. Então, é como se tivesse um efeito na região cortical, a contração isométrica. O importante é que, para executar a contração isométrica, você tem que trabalhar dentro de um arco que não cause dor. Você precisa dessensibilizar o córtex. Então, para dessensibilizar, você precisa gerar tensão no tendão sem que cause dor. Então, procure um arco, né, uma posição onde você consiga fazer a isometria, mas que o paciente não tenha dor. E recentemente, né, publicado há mais ou menos 2, 3 semanas, foi feito um artigo clínico comparando o efeito do treino excêntrico, excêntrico e concêntrico, e o excêntrico concêntrico com o isométrico. A combinação do isométrico foi a melhor escolha, né, para o artigo. Então, eles recomendam sempre associar com o tratamento de isometria. A isometria ela deve iniciar o processo terapêutico para a tendinopatia, segundo os autores. Ok? E para o nosso paciente ele realmente ter sucesso, ele conseguir ter a alta para voltar ao seu esporte, nós precisamos equilibrar a capacidade de demanda. Precisamos identificar os fatores de risco, precisamos investir na avaliação desse paciente, corrigir essas alterações da capacidade, né, para que ele possa suportar uma demanda maior e que a gente não quebre, né, essa condição, essa relação de capacidade e demanda. Então, avaliar é primordial. É preciso avaliar para melhorar. Se a gente errar na avaliação, provavelmente nós não vamos conduzir bem o tratamento da articulação do cotovelo. Muito obrigado. Esses aqui são os componentes do grupo, né, que eu tenho trabalhado. São alguns pesquisadores, alunos de doutorado e mestrado que a gente vem orientando, co-orientando, e diversos alunos de graduação, iniciação científica, que vêm trabalhando com a gente, né, na Universidade Federal do Ceará e outras universidades pelo Brasil, né, para que a gente possa produzir e melhorar os nossos conhecimentos. Muito obrigado, foi um prazer e eu me coloco à disposição.